Olá pessoal, eu sou Rafaela Ruesler, médica interna, e na Jornada Acadêmica Nacional de Urgência e Emergência deste ano, eu trouxe o atendimento adequado de intoxicações agudas, que é um tema um quanto extenso, mas eu trouxe em forma de tópicos para a gente ir vendo isso de formas mais pontuais. Então, começando com o conceito das intoxicações agudas, a gente entende que é uma exposição a agentes que vão interferir na homeostasia e na funcionalidade do indivíduo, podendo levar a eventos adversos, que são reversíveis ou não. Então, a exposição pode ser única ou mesmo repetida, desde que ela esteja dentro de um limite do prazo de 24 horas, porque ela é uma intoxicação aguda, né? E leve a efeitos imediatos. E o agente causal, ele pode ser antropogênico ou natural. Casos de intoxicação por agente natural, eles são denominados de envenenamento, como ocorre nos acidentes por animais peçonhentos ou por plantas tóxicas, que a gente vai ver mais para frente também. Então, aí as manifestações, a gente tem, por exemplo, as manifestações neurológicas, ou alterações cardiovasculares agudas, ou distúrbios respiratórios e metabólicos, sem elementos que indiquem doença orgânica, e são casos suspeitos de intoxicação aguda. Então, sempre que tenha um quadro desses, a gente deve suspeitar de um quadro de intoxicação. E um recurso possível para auxiliar nesses atendimentos, né, é o contato com o CIATOX, que é o Centro de Informações e Assistência Toxicológica, e vale lembrar que ele presta suporte a todos os casos de intoxicações agudas, desde acidentes e envenenamentos com animais peçonhentos e plantas tóxicas, até a exposição a substâncias químicas. Então, muitas vezes, não chegaremos também a um diagnóstico etiológico por não ter acesso a essa informação, já que frequentemente os pacientes estão desacordados, né, e não são capazes de informar o que aconteceu. Ou também porque pode haver mais de uma substância envolvida, ou até mesmo mais alguma comorbidade, né, prévia, que vai dificultar a identificação do agente tóxico. Então, além disso, uma mesma substância ainda pode causar mais de uma manifestação sindrômica. Então, a partir disso, a gente pensa, é preciso saber qual a substância envolvida para conduzir esses casos? E a resposta é não. O atendimento de um paciente vítima de intoxicação aguda tem como base o diagnóstico sindrômico, e é ele que permite a instituição do tratamento. Então, a partir disso é que a gente vai deliberar as indicações para tratar determinado caso, a partir de um diagnóstico sindrômico. Então, a importância para a elucidação diagnóstica e avaliação da gravidade é fazer anamnese. Então, caso o paciente esteja vigil e colaborativo, ou mesmo nos casos em que o paciente esteja inconsciente, mas que haja a presença de algum familiar ou amigo e seja possível interrogar, é importante que seja feita essa anamnese antes de qualquer outra coisa. E aí, como é que você vai fazer isso? Primeiramente, dados do paciente: idade, peso, comorbidades e as medicações que está em uso. Depois, agente causal: qual foi o princípio ativo, apresentação, concentração, dose, via de administração, tudo que conseguir coletar nesse momento. A localização em que ocorreu a intoxicação ou envenenamento, né, seja num ambiente externo ou fechado, urbano ou rural. E esse dado é importante para os atendimentos de envenenamento por agentes tóxicos inalatórios também. A temporalidade também é importante, né? Há quanto tempo aconteceu isso, por quanto tempo ele esteve exposto a essa intoxicação, e as circunstâncias do acidente, se foi provocado, ocupacional ou por erro de administração do agente, né, por acidente. Então, o atendimento inicial sempre vai ser feito pelo ABCDE, para a gente chegar a um diagnóstico sindrômico. Então, a gente começa pelo exame físico direcionado do ABCDE, que é a avaliação das vias aéreas, depois respiração, circulação, avaliação neurológica e exposição. E por meio dele a gente vai priorizar a identificação de sinais e sintomas e também de parâmetros clínicos de instabilidade que representem ameaça à vida. Então aí a gente já fica atento a isso. Na parte do atendimento, o primeiro atendimento imediato vai ser com fins de estabilização clínica desse paciente. Então, primeiro ponto, comprometimento de vias aéreas. O que pode ser? O paciente pode estar apresentando uma dispneia grave, uma ausência de murmúrio vesicular, por exemplo. Se tiver um comprometimento cardiovascular, pode apresentar com taquicardia
a hipotensão arterial, de diminuição da perfusão periférica, que pode indicar também presença de choque. E comprometimento neurológico com alteração do nível de consciência. E a conduta, nesse caso, né, seria estabilizar os sinais vitais e contatar a equipe do Serviço Móvel de Urgência com vistas à regulação do paciente e transferência para um atendimento hospitalar. Então, aí o atendimento prioritário vai ser com presença de história de exposição a substâncias tóxicas, pacientes com reações alérgicas, presença de ideação suicida. Então, a conduta nesses casos vai ser iniciar medidas de descontaminação, entrar em contato com o CIATOX para a definição de outras medidas terapêuticas, né, já que é um serviço especializado, ou para a transferência do paciente para um outro serviço que seja de referência naquela área. Atendimento do dia vai ser a história de contato com substância não tóxica. E a conduta vai ser a avaliação no dia pela equipe de enfermagem, se necessário também pela equipe médica. Então aí a gente vai começar quais são as síndromes tóxicas principais que a gente precisa saber para o manejo adequado desses pacientes vítimas de intoxicação. No atendimento, né, a gente vai ter a classificação sindrômica, então, como eu comentei, que ela se propõe a estabelecer, por meio dos sinais e sintomas identificados, os possíveis agentes envolvidos na intoxicação aguda. Começando a identificação da síndrome simpaticomimética. Então, os agentes causadores, nesse caso, podem ser cocaína, anfetamina, efedrina, teofilina e cafeína também. Quando suspeitar desses quadros, estado neurológico, habitualmente hiperalerta ou agitado, em presença de alucinações, né, que podem estar presentes também, na avaliação pupilar pode haver midríase, então ficar atento a isso. Sinais vitais. Vai fazer temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, que podem estar elevadas nesse caso. Outras manifestações aqui que podem acontecer: paranoia, diaforese, tremores de extremidades, hiperreflexia e convulsões. Na próxima síndrome que é possível identificar é a anticolinérgica, onde os agentes causadores são antihistamínicos, ciclobenzaprina, antiparkinsonianos, antiespasmódicos, atropina e antidepressivos tricíclicos. Então, o estado neurológico desse paciente pode haver alucinações e agitação psicomotora, além do coma. Os sinais vitais também pode ocorrer uma elevação de temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial e frequência respiratória. E outras manifestações que podem estar presentes é delírio, fala murmurante, pele e mucosas secas, retenção urinária, diminuição de ruídos hidroaéreos e mioclonia. Síndrome alucinógena, por sua vez, tem como agentes causadores fenciclidina, dietilamina do ácido lisérgico, que é o LSD, e mescalina. Então, quando a gente vai suspeitar desses casos? Num estado neurológico com presença de alucinações, midríase, que ocorre frequentemente também. Sinais vitais, também elevação dos parâmetros, de todos eles. Outras manifestações: distorções da percepção, despersonalização, sinestésia e nistagmo. A síndrome por opioide podem estar envolvidos morfina, meperidina, codeína, metadona e oxicodona. Quando a gente vai suspeitar? Depressão do sistema nervoso central, depressão respiratória, miose e coma. Os sinais vitais já vão apresentar aqui um pouquinho diferente, vai ter uma hipotensão, bradicardia e bradipneia. E outras manifestações pode ser hiporreflexia e edema pulmonar também. A próxima síndrome, que é a sedativo-hipnótica, onde os agentes envolvidos são benzodiazepínicos, barbitúricos, carisoprodol, zolpidem e álcool. A gente vai suspeitar quando há confusão, depressão do sistema nervoso central, miose, coma, e outras manifestações também podem acontecer, como a hiporreflexia. Já a síndrome colinérgica, por sua vez, pode se dar por inseticidas organofosforados,
carmatos, nicotina e fisiostigmina. E a gente vai suspeitar quando há confusão e coma e miose. Os sinais vitais vão se apresentar com bradicardia, pode haver queda ou aumento da pressão arterial e também da frequência respiratória. Outras manifestações inclusas aqui: salivação, incontinência fecal ou urinária, emese, diaforese, cólicas intestinais, broncoconstrição, fasciculações musculares, fraqueza e convulsões também. A próxima é a síndrome serotoninérgica, que os agentes envolvidos vão ser inibidores da monoamina oxidase ou em associação com inibidores seletivos da recaptação de serotonina e meperidina. Então, a gente vai suspeitar quando há uma hiperalerta desse paciente ou quando ele está muito agitado, com confusão, coma e midríase. Nos sinais vitais, vai ter elevação dos parâmetros de frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura. E outras manifestações que podem aparecer: tremor, mioclonia, hiperreflexia, diaforese, rubor, trismo, rigidez e diarreia. Então, esses foram os nomes das síndromes, juntamente com os agentes envolvidos aqui para a gente conhecer. Claro que são muitos nomes, né? As síndromes têm nomes específicos também. Não vamos memorizar tudo nesse momento, né? Mas de maneira teórica eu passo aqui para vocês. E o importante é o manejo, as medidas de descontaminação. E aí existem as medidas de acordo com cada classificação, com cada órgão afetado, que a gente vai começar a ver agora. Então, as condutas a serem adotadas envolvem medidas de descontaminação, medidas de suporte e uso de antídotos quando disponível. E o que fazer para reverter ou desacelerar o quadro de envenenamento agudo? A descontaminação. Iniciando aqui, então, com a descontaminação cutânea, que eu vou apresentar para vocês, que os agentes envolvidos podem ter ação corrosiva ou serem absorvidos pela pele, né? E aí a remoção deve ser feita por lavagem com água ou soro fisiológico de 15 a 20 minutos e não é recomendado o contato com água quente para evitar o quê? A vasodilatação e o aumento da absorção dessa substância também. Então, também não deve ser feita a neutralização química, pois essa reação libera calor e vai piorar o dano também. Então, ficar atento a isso. Já a descontaminação ocular é da seguinte maneira: após o contato com agente químico, deve ser feita a lavagem abundante com água e soro fisiológico apenas. Se o acidente for cáustico, né, realizar irrigação ocular e monitorar também o pH lacrimal. Não realizar neutralização química e encaminhar para o oftalmologista. Já a descontaminação inalatória vai retirar o paciente do ambiente contaminado, óbvio, avaliar o quadro respiratório, monitorar a oximetria de pulso e, se indicado, vai ofertar oxigênio umidificado, além de encaminhar o paciente para um serviço hospitalar. E aí, remoção de agentes tóxicos ingeridos. E quando ocorreu a ingestão, o que a gente faz com esse paciente? Então, é a partir do tempo da ingestão até o momento do atendimento que é possível definir se vai haver a possibilidade de descontaminação do trato gastrointestinal e qual modalidade que vai poder ser adotada. Então, aí a gente pode começar com a diluição indicada em casos de acidentes leves, em que a quantidade ingerida não atinge níveis tóxicos, né? E o objetivo nesse caso é de proteção da mucosa e diminuição da absorção da substância. Por exemplo, água ou leite em doses fracionadas nos primeiros 30 minutos da ingestão. Aí, continuando, né, a remoção dos agentes por ingestão, tem também a depuração por alcalinização urinária, que vai aumentar a excreção urinária de ácidos fracos, como os barbitúricos, salicilatos e sulfonilureias, né? E a depuração por hemodiálise e hemoperfusão, que para casos específicos, a depender de critérios clínicos e farmacocinéticos,
E aí intoxicações por fenobarbital, salicilatos, lítio e álcoóis, que podem ser uma das indicações. E aí, quando vai ser indicado, por exemplo, o esvaziamento gástrico? Ele vai ser feito somente quando há remoção mecânica do conteúdo logo após a ingestão dessa substância. Então, haveria benefício se feito na primeira hora após a ingestão desse agente tóxico. Mas aí, como os dados não são conclusivos, aí tem que avaliar se há necessidade e a indicação de fazer o esvaziamento gástrico. Já a lavagem gástrica, ela é a aspiração do conteúdo gástrico. Não é um procedimento a ser indicado de rotina, né? Apenas se a dosagem ingerida for sabidamente tóxica ou potencialmente letal. E aí vai para a lavagem gástrica, né? O período entre a ingestão e a lavagem deve ser de até 1 hora. No entanto, se o produto ingerido for um agrotóxico ou fármacos que retardam o esvaziamento gástrico, esse intervalo pode se estender por 2 ou 4 horas, aí precisa ser analisado. A lavagem gástrica também está contraindicada se houver convulsões, agitação psicomotora, coma, arritmia cardíaca, discrase sanguínea e ingestão de cáusticos. Então, aí atentar também para o risco de iatrogênias, né? Como broncoaspiração, laringoespasmo, arritmias, sangramento ou perfuração do trato gastrointestinal. Então, tá atento a essa questão também. Carvão ativado, muito falado também, muito usado, é a medida de escolha para a descontaminação gastrointestinal. Ela age pelo contato direto com os produtos tóxicos, promovendo a adsorção e assim reduz a sua absorção, por isso ela é muito interessante. Ela pode ser indicada em até 1 hora após o contato com o agente tóxico. Logo, não é uma boa opção para todos os casos, né? E ela acaba sendo um pouco menos eficaz com agentes com baixo peso molecular, como, por exemplo, os metais pesados, alcoóis, lítio e sais de ferro também. Em algumas situações, o carvão ele pode ser usado em até de 36 a 48 horas após a ingestão, a fim de reduzir os níveis séricos do agente tóxico. E é importante destacar que seu uso ele é contraindicado quando não houver proteção das vias aéreas em pacientes comatosos e que há risco aumentado de sangramento e perfuração do trato intestinal. Então, ficar atento a essa contraindicação. Aí tem também a irrigação intestinal total, que ela já pode ser considerada para casos de ingestão de medicação de liberação lenta ou com absorção que seja entérica, né, no intestino. Nos casos de intoxicação, por exemplo, por ferro, fenotiazídicos e lítio também, além dos casos de pessoas que ingerem cocaína e demais substâncias ilícitas revestidas com fins de comércio ilegal. E ela é contraindicada se houver perfuração ou obstrução gastrointestinal, ou em casos de vômitos incoercíveis ou instabilidade hemodinâmica. As medidas de descontaminação, então, também elas incluem substâncias que podem levar à intoxicação aguda, né, que são produtos de uso domiciliar, como raticidas, soda cáustica e hipoclorito de sódio, que é presente em alvejantes, né, querosene, outros solventes, além de produtos de limpeza, de higiene pessoal e também cosméticos. Pesticidas, inseticidas, substâncias psicoativas como álcool, cocaína, né, e o LSD, metais pesados, tóxicos inalados como amônia, cloro, monóxido de carbono, gás sulfídrico, gás cianídrico, também aqui a presença de plantas tóxicas e medicamentos. Começando agora o nosso próximo tópico, né, para a gente entrar um pouquinho mais nos temas específicos de cada um, a intoxicação aguda causada por medicamentos. A gente vai começar aqui diferenciando 2 cenários, que é quando tem sintomas presentes ou ausentes e com a quantidade ingerida, se ela é num nível tóxico ou não. Então, primeiramente, o paciente que ele é sintomático ou com ingestão de nível tóxico de medicação, o atendimento deve priorizar o quê? O ABCDE
mesmo caso, né, do vez passada que eu falei, e a transferência para um serviço hospitalar deve ser feita prontamente, um serviço hospitalar que tenha um atendimento mais especializado. E segundo, um paciente assintomático que vai estar estável clinicamente, que ingeriu uma quantidade acidental de um medicamento, né, de baixo potencial tóxico. Aí como é que a gente vai manejar esses casos? O atendimento ele vai poder ser feito em um contexto ambulatorial, com o suporte do Ciatox, né, mantendo o paciente monitorado de acordo com a meia-vida do fármaco. E na maioria dos casos, o manejo ele se dá com medidas de suporte e uso de antídoto, se houver e se estiver indicado. Então, é importante salientar que a ausência de sintomas por si só, ela não é um indicador de estabilidade, tá? Pois um caso de intoxicação aguda em dose tóxica, ela pode evoluir rapidamente com um declínio neurológico e cardiovascular também, com instabilidade hemodinâmica. Então, nesses casos, a observação deve ser feita por, no mínimo, 12 horas. Então, anota aí, temos 2 tipos de pacientes que a gente vai atender. O primeiro, que é o sintomático, né, com ingestão de um nível tóxico, que a gente faz ABCD, envia para um hospital. E o segundo, que é o estável, mas que pode descompensar e a gente vai deixar ele em observação por 12 horas. Beleza, então passando para as intoxicações medicamentosas mais comuns. Começando aqui por setores. O primeiro, anticonvulsivantes. Os barbitúricos, né, fenobarbital e tiopental. Vai ter como sinais e sintomas depressão do sistema nervoso central em graus variados e a conduta vai ser suporte e manutenção. Ácido valproico, sinais e sintomas vão ser depressão do sistema nervoso central, agitação psicomotora, alucinações, convulsões, bloqueios cardíacos e tremores. A conduta, nesse caso, vai ser o tratamento sintomático e de suporte e manejo das convulsões com benzodiazepínicos. Seguindo, né, os anticonvulsivantes, a carbamazepina vai apresentar como sinais e sintomas nistagmo, mioclonias, convulsões, alterações eletrocardiográficas. A conduta, nesse caso, vai ser monitorização cardíaca, tratamento sintomático e de suporte. Aí pode usar também os benzodiazepínicos em casos de convulsões, tá? Em caso de intoxicações por antidepressivos, que é muito comum, a gente acaba vendo mais essa classe de intoxicação, né, no nosso dia a dia. Aí, nesse caso, com fluoxetina e paroxetina, vai ter como sinais e sintomas a sedação, convulsão, delírio, convulsões, incontinência urinária, pupilas dilatadas, boca seca, taquicardia e hipotensão. Conduta, carvão ativado, que a gente acabou de ver. Lavagem gástrica, sim, ingestão de grande quantidade. A gente precisa lavar aí esses medicamentos, né, para que seja um manejo mais adequado. Se alteração de intervalo QRS, hipotensão ou arritmia, está indicado o uso, nesse caso, de bicarbonato de sódio. Então, o antídoto, também, nesse caso, é o bicarbonato de sódio. Aí, nos casos dos outros antidepressivos, temos a classe aí com a amitriptilina, imipramina e o ISRS, que tem como sinais e sintomas mucosas secas, rubor, visão borrada, constipação intestinal, retenção urinária, confusão mental, convulsões e coma. E aí a conduta nesses casos, em casos de hipertermia, primeiro vai fazer a medida de controle com métodos físicos, né? Vai tirar esse paciente dessa hipotermia e em casos de convulsões vai usar benzodiazepínico. Para as intoxicações com antidepressivos tricíclicos, os sinais e sintomas eles vão se apresentar com sedação, confusão, delírio, convulsões, incontinência urinária, pupilas dilatadas, boca seca, taquicardia e hipotensão. E aí a conduta também, nesse caso, vai ser carvão ativado, lavagem gástrica, assim, ingestão de grande quantidade, né? Essa alteração do intervalo QRS, hipotensão ou arritmia, está indicado o bicarbonato de sódio também, e é contraindicado o uso de neostigmina, fisostigmina ou flumazenil. E o antídoto, nesse caso, então, é o bicarbonato de sódio.
Em caso de intoxicação com analgésicos, aqui a gente tem a dipirona e paracetamol. Eles se apresentam de diferentes formas, a intoxicação. A dipirona ela vai se apresentar com sinais e sintomas de vômito, náusea, tontura, dor abdominal, hipotermia, né? E a conduta nesse caso seria suporte e sintomáticos. Já por paracetamol, a gente tem os sintomas com anorexia, náuseas e vômitos, elevação das transaminasas em 24 a 48 horas, né? Icterícia, letargia e falência renal. Então, a conduta nesse caso vai ser lavagem gástrica, né? Carvão ativado. E aí a lavagem você faz se tiver ocorrido em até 1 hora. E se dose hepatotóxica, a gente pode iniciar o antídoto, que é a N-acetilcisteína. E agora a gente entra num próximo tópico, que é também um tópico grande, que é a intoxicação por plantas. Existem várias plantas aí que causam envenenamento, porém eu trouxe aqui as mais relevantes e as mais comuns para não estender tanto a palestra, visto que é um tema muito grande, né, para a gente abranger assim, o manejo, né, e conhecer um pouquinho de cada tema. Então eu trouxe para vocês os principais. A intoxicação, nesse caso das plantas, elas podem ocorrer por ingestão, por contato ou também por infusão. Então, a maioria dos acidentes ocorre com crianças em idade pré-escolar, em menores de 3 anos, né, mais comumente no sexo feminino. E também há acidentes causados por uso de plantas como entorpecente ou mesmo com finalidades abortivas, a gente vê também. E há também acidentes que ocorrem por erro na identificação da planta medicinal, né, com o uso para esses fins, e aí a intoxicação. Então, aí começando, a primeira planta de relevância aqui para o nosso estudo são as plantas que contêm cristais de oxalato de cálcio, que é o grupo de planta mais envolvido nos acidentes. E aí a maioria deles envolve crianças, né, sendo raras as apresentações graves nesse caso, mas o oxalato de cálcio presente nas folhas, ele penetra a mucosa e deposita enzimas proteolíticas. E aí, em seguida, a liberação de histamina e bradicidina, né, o que vai acontecer aí nessa intoxicação. E aí, as plantas conhecidas nessa classe é a Comigo Ninguém Pode, o antúrio, o caládio e o copo de leite. Então, ficar atento isso também, quem tem criança em casa, animais também, inclusive, essas plantas são tóxicas e em contato com mucosas, elas causam dano, sim. Então, o que elas vão causar no corpo do indivíduo? Dor em queimação, edema de lábio, língua e mucosa oral. Pode haver salivação, disfagia, odinofagia, acometimento gastrointestinal, afonia e também dispneia. Então, para o tratamento, nesse caso, é indicado o uso de demulcentes, corticoides e antiespasmódicos para o controle dos sintomas. As plantas que contêm glicosídeos cardiotóxicos, como, por exemplo, as plantas louro-rosa e chapéu de Napoleão, elas vão promover um influxo celular de sódio e cálcio intracelular. Então, isso vai levar a um aumento da força contrátil do miocárdio e vai causar náusea, vômito, cólica intestinal, arritmia, taquicardia, tontura, cefaleia, torpor e coma. E aí, nesse caso, a gente usa o carvão ativado, que pode ser uma boa opção para o tratamento, e o caso deve ser encaminhado com urgência para o atendimento hospitalar por conta dessa contratibilidade aí do miocárdio. E as plantas que contêm alcaloides beladonados, a presença dos alcaloides tropânicos leva à ação anticolinérgica, nesse caso, e o seu uso é popularizado como alucinógeno, por isso a gente vê intoxicações causadas por esses alcaloides, que vão se apresentar aí causando náuseas e vômitos, além de manifestações anticolinérgicas que levam a alteração de comportamento e alucinações também. E aí a gente tem duas principais, que é a trombeta e a dama da noite, né? E indica-se a possibilidade de esvaziamento gástrico, nesse caso, para redução da absorção desses alcaloides, além de medidas físicas de controle, né, de hipertermia, benzodiazepínicos e agitação psicomotora podem ser usados. E o antídoto, nesse caso, é a prostigmina, em caso de síndrome anticolinérgica.
E aí, a próxima classe de plantas é as que contêm alcaloides toxoalbuminas, que nesse caso, né, fazem parte dessa família Mamona e o pinhão de purga. E a lavagem gástrica ela pode ser realizada se não houver vômito. O uso de antiespasmódicos e antieméticos está indicado, sim, para o controle dos sintomas. E também vai encaminhar esse paciente para o atendimento hospitalar para a correção de distúrbios hidroeletrolíticos e alcalinização da urina com bicarbonato de sódio para a prevenção de tubulopatia renal. E aí, seguindo, né, a toxoalbumina tem ação irritativa e efeito hemaglutinante, e o quadro clínico é composto de náusea, vômito, diarreia com desidratação, hipotensão e acidose metabólica. E os distúrbios hidroeletrolíticos podem levar a quadros neurológicos e também a insuficiência renal. Fique atento que esse paciente pode evoluir com hipotensão e choque, prostração, sonolência e convulsões. São sinais de mau prognóstico, ficar atento, oligúria ou anúria. Aí, seguindo para as plantas que contêm ésteres diterpênicos, que são as plantas ornamentais, cultivadas como cerca viva, né? E aí essa planta tem uma ação irritante, que ela é proveniente do látex, que também tem ação cáustica. E essas plantas são coroa de Cristo, bico de papagaio, dedo do diabo. A ingestão delas leva a sintomas gastrointestinais, enquanto o contato com a pele, né, vai ter manifestações locais de dor, prurido e pode causar bolhas também. Se ocorrer o contato ocular, pode haver comprometimento da acuidade visual, pode ter conjuntivite e ceratoconjuntivite. Então, ficar atento a isso. Às vezes o paciente vem com a diminuição da acuidade visual, algum sintoma, e a gente tem que suspeitar da intoxicação por plantas e ver se houve algum contato com algum tipo dessas plantas. Para o manejo terapêutico, estão indicados o tratamento sintomático e a lavagem local, se houver o contato cutâneo. E já as plantas que contêm furanocumarinas, elas agem absorvendo os raios ultravioletas, né, que elas provocam fitodermatites. Como exemplo de plantas que contêm, né, as furanocumarinas, estão o limão Tahiti, o figo e o caju. Então, ficar atento também. A reação epidérmica pode evoluir na forma de bolhas, pode haver hiperpigmentação, eritrema, vesícula. O tratamento ele é sintomático, vai usar corticoides e antihistamínicos. Parte de plantas, deu para dar uma boa pincelada em algumas classes de plantas. Às vezes o paciente vem com uma reação alérgica, que a gente tem que suspeitar de uma intoxicação, perguntar se houve contato com alguma dessas plantas e considerar aí a intoxicação por alguma delas. Agora a gente entra no tópico de mordedura por animais, que também causam intoxicações agudas. Principalmente quando a gente fala de mordedura de animais, vence a raiva humana, né, que é uma antropozoonose transmitida a humanos por mamíferos portadores do vírus da raiva por meio da mordedura e da saliva do animal infectado. Isso aí vai se propagar no ser humano, causada pelo vírus da família Arboviridae, e ele age no sistema nervoso central e leva a um quadro de encefalite aguda progressiva que culmina em óbito em quase 100% dos casos. Por isso ela é de grande relevância aqui, saber o manejo nesse caso aqui. Condição de interesse da saúde pública por alta letalidade e por ser um agravo imunoprevenível por meio de profilaxia pós-exposição. Então, não vamos pecar com isso, não vamos deixar nosso paciente morrer, porque ele é imunoprevenível, tá? O atendimento de um caso suspeito, ele é considerado, sim, uma urgência médica. Então, primeiro atendimento, é preciso ter acesso a duas informações fundamentais: as características do animal agressor e características do ferimento provocado. E aí a gente tem abaixo aí, eu coloquei uma imagem do ciclo epidemiológico de transmissão de raiva no Brasil, que existem 4: urbano, rural, aéreo e silvestre. Então, tá atento a isso para poder fazer o manejo, porque aí a gente entra nas características, né? Com o ciclo urbano, por exemplo, a gente suspeita de cães e gatos.
Ciclo rural, animais de interesse comercial e de produção. Aí a gente já entra na parte dos bovinos, suínos, ovinos, equinos e caprinos, que participam do ciclo de transmissão após serem infectados pelo morcego hematófago. Então, por isso tem que ficar atento. Ciclo aéreo, claro, a gente vai ter o morcego. E ciclo silvestre é a maior representante, também é o morcego. Então, podem participar desse ciclo canídeos silvestres, que são as raposas e cachorros do mato. Felídeos silvestres, que são os gatinhos do mato. Outro carnívoro silvestre, que são as jaguatiricas. E melão pelada. E os marsupiais, que são os gambás e sauês. E primatas, que são os saguis. Então, como é que a gente vai começar esse atendimento? A gente vai fazer perguntas-chave, porque o atendimento aqui tem que ser rápido, ele é uma urgência. Então, no momento do acidente, o animal estava saudável? Se sim, ele é passível de ser observado por 10 dias para a gente fazer o nosso manejo clínico do paciente? É um animal domiciliado que não tem contato com outros animais? Ele é procedente de uma área de risco para raiva? Então, essas são as perguntas-chave que a gente faz para o caso de acidente em ciclo urbano, né? Principalmente, então, com cães e gatos. Então, aí as observações, a gente tem os morcegos, que vocês viram que estão presentes aqui no ciclo rural, no aéreo e no silvestre. Então, o morcego ele é de relevância aqui para a gente. Então, eles sempre serão classificados como acidente grave, independente da espécie envolvida, independente do ferimento, dado que o risco de transmissão do vírus nesse tipo de acidente é sempre muito elevado. Então, a gente sempre considera aí o morcego como um acidente grave, sempre. E os lagomorfos, né, que são urbanos ou de criação, que vão ser acidentes envolvendo coelhos, porquinho da Índia, rato, camundongo. Eles são de baixo risco e não necessitam de profilaxia. Aí a gente passa para a análise da característica do ferimento. Existem dois tipos, o ferimento que vai ser leve e o ferimento que vai ser grave, né? No leve, a gente tem o tipo mordedura, arranhadura ou lambedura na pele. Aí o local pode ser no tronco ou no membro. A extensão, ela é pouco extensa. Número de lesões, uma lesão única. Profundidade, superficial. Tá aí, esse é um ferimento leve. Ferimento grave, vai ser mordedura, arranhadura ou lambedura na pele ou mucosas. Local, mãos e cabeça. Vai ser sempre grave. Extensão, extenso. Número de lesão, múltiplas lesões. Não tem só uma lesão, não. Tem várias. Profundidade, profunda. Então, aí a gente caracteriza esses dois tipos de lesão. E o que é importante pontuar também? Toda lambedura de mucosa será considerada um acidente grave. Então, sempre quando houver mucosas, acidente grave. Aí que a gente tem um algoritmo para manejo, né? Claro que aí é mais específico, a gente tem muita coisa aqui para comentar, mas eu trouxe para vocês a imagem, né, do ferimento leve, ferimento grave. Se quiserem, tirem um print aí da tela, parem o vídeo para vocês darem uma olhada mais de perto. Aí a gente tem o fluxo de condutas. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Acidentes envolvendo os animais domiciliados que não têm contato com outros animais ou que estão sempre acompanhados podem ser dispensados da profilaxia. Contato indireto com o animal e suas secreções não necessitam de tratamento também. Apenas lavagem da superfície exposta com água e sabão. O histórico vacinais de cães e gatos não é definidor de conduta, ou seja, um acidente envolvendo um animal vacinado não autoriza a não realização da profilaxia. Isso é importante porque é um mito, inclusive. Casos de contato direto com o morcego indicam o início da profilaxia contra a raiva, com uso de soro e de vacina. Nos casos duvidosos, em que não é possível descartar o contato, por exemplo, quando o informante acorda e se depara com um morcego no interior da casa, né? A profilaxia também é indicada, tá? Aí, seguindo nosso fluxo de conduta aqui, nossos tópicos, o soro antirrábico ou a imunoglobulina antirrábica devem ser administrados até 7 dias após a aplicação
da primeira dose da vacina. Após esse período, eles não são mais indicados e a aplicação deve ser feita na porta de entrada do ferimento. E se todo o volume não puder ser injetado, o restante deve ser administrado via intramuscular no glúteo. E o soro ou a imunoglobulina antirrábica não estão indicados para pacientes com histórico de profilaxia prévia, exceto se houver incerteza de o esquema ter sido feito adequadamente ou mesmo se o paciente for imunossuprimido nesse caso. E a vacina antirrábica ela deve ser aplicada via intramuscular, em deltoide ou vasto lateral da coxa, né? Em esquema de 4 doses, dia 0, dia 3, dia 7, dia 14. Sempre. E a aplicação não pode ser feita em glúteo pelo risco de depósito em tecido adiposo e menor distribuição sistêmica. Então, geralmente, ele é feito em deltoide, tá? Então, casos que não receberam profilaxia ou que o tratamento foi inadequado vão desenvolver a doença. Período de incubação, média de 45 dias. A variação desse intervalo de tempo dependerá da carga viral que foi inoculada, da inervação do sítio do ferimento, né, onde foi a porta de entrada, e da sua proximidade com o sistema nervoso central. A doença, em sua forma clássica, ela se inicia com pródromos de duração de até 4 dias, e aí ela evolui para um quadro progressivo de febre, parestesia, fotofobia e aerofobia. Então vai ter intolerância ao medo de ruídos ou corrente de vento, e vai ter também hiperacúsia, que é a acuidade auditiva exacerbada, e alterações de comportamento com ansiedade, delírio, espasmo muscular generalizado e convulsões. Então aí, seguindo o nosso caso de raiva humana, né? Os espasmos, eles levam a cialorreia. Aí vai ter salivação excessiva. E a disfagia, que evoluem para a paralisia, ocasionando alterações gastrointestinais, urinárias e cardiorrespiratórias. Em 5 a 7 dias, o quadro vai evoluir para um estado comatoso e vai, depois disso, vir a óbito. Então, precisa fazer um diagnóstico, que ele é feito solicitando um teste laboratorial de identificação do antígeno rábico por imunofluorescência direta em córnea e biópsia de pele ou saliva. E há a possibilidade de realização de reação em cadeia de polimerase, PCR, em folículo piloso, saliva e líquor. E se o paciente não tiver sido vacinado, também pode ser feita a pesquisa de anticorpo no líquor. Com ferimento. A conduta inicial, lavagem com água e sabão. Sempre lavagem com água e sabão. E também é indicada a aplicação de antisséptico nesse caso, né? Pode ser o iodopovidina, clorexidina ou álcool iodado. Preferencialmente, a ferida ela não deve ser suturada, isso a gente já sabe. Mas, caso essa conduta não seja possível, dependendo do ferimento, a gente tem que analisar bem se a gente não consegue aproximar os bordes, né? Aplicar soro e a imunoglobulina antirrábica uma hora antes do procedimento, porque às vezes ele é um ferimento muito lacerado, que aí, num fechamento por segunda intenção, vai ficar muito inviável. Então, é possível, sim, fazer uma aproximação de bordes, tá? E também é necessário fazer a vacina antitetânica e a antibiótico profilaxia. A vacina do tétano também, nesse caso, ela é importante. Ela é indicada, né, a vacina, como imunoprofilaxia para ferimentos de alto risco de tétano, como nas mordeduras. E aqui tem o esqueminha, né, do histórico vacinal, quando você vai dar a vacina antitetânica. Então, basicamente, você vai analisar aí, dependendo do paciente, dependendo de quando ele fez a sua última vacina. Antibiótico profilaxia. Você vai fazer de modo consensual, se houver fatores de risco associados ao ferimento, né? Como esses ferimentos que eu listei a seguir. Ferimento em face ou em genitália, em mão ou próximo de ossos e articulações. Ferimentos profundos ou laceração, especialmente por mordedura de gatos, né? Ferimentos moderados a graves associados a esmagamento. Ferimentos em áreas com comprometimento venoso ou linfático. Ferimentos que necessitam de sutura. Ferimentos em imunocomprometidos e lacerações submetidas a fechamentos primários e feridas que requerem um reparo cirúrgico. Em todos esses casos, você vai fazer antibiótico profilaxia.
Fechamos esse e vamos para animais peçonhentos, que também é um conteúdo um pouquinho extenso, mas eu trouxe aqui de maneira resumida para a gente saber fazer a conduta, algo mais pontual aí para o nosso dia a dia. Então, são aqueles que apresentam a capacidade de inocular veneno, né, a peçonha, por meio de estruturas do aparelho inoculador. Os de maior impacto de morbimortalidade são os causados por ofídeos, aranhas, escorpiões, lagartas, urticantes e abelhas. E eu vou trazer todos eles a seguir. Os mais comuns são causados por escorpiões, seguidos daí por aranhas e daí por ofídeos. E a maioria dos acidentes ocorre durante os meses de verão, né, que é muito mais comum, de modo que esse padrão sazonal também permite estabelecer parte de medidas de prevenção. Então, começando com os escorpiões, que são os casos mais incidentes, a adaptação do escorpião ao meio urbano em situações extremas, ele vai justificar, em parte, o número expressivo de acidentes que a gente tem. E, em sua grande maioria, eles evoluem de forma benigna, sendo que a atenção maior deve envolver o contato com crianças, já que menor massa corpórea se associa a maior gravidade do acidente. E na população pediátrica, o quadro de envenenamento evolui rapidamente com sintomas sistêmicos e pode apresentar complicações com risco de óbito. Então, são 4 as espécies de interesse em saúde, né, que eu vou mostrar a seguir, e os sintomas e tratamentos são iguais para todos, exceto para o T. obscurus, que também apresenta mioclonias. Então, começando com o escorpião marrom, que é o Titius baiensis, e a maioria dos acidentes são leves, nesse caso do marrom. Eles se apresentam com sintomas locais, vão incluir dor local intensa, parestesia, e vão regredir em 24 horas. Para esses casos, está indicado o bloqueio local anestésico e observação por até 6 horas. Quanto à solicitação de exames laboratoriais, está indicado coletar hemograma, glicemia, eletrólitos, creatinofosfoquinase, realização de eletrocardiograma, radiografia de tórax e ecografia, a depender da evolução clínica. Então, ficar atento que todas essas solicitações, elas são sim necessárias, tá? Casos moderados a graves, eles podem evoluir com manifestações cardiovasculares, com risco de arritmia, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão e choque, especialmente na população pediátrica. Por isso, da importância do ECG, né, do eletro, da radiografia, do ecocardio e do laboratório. Ter isso em mão o mais rápido possível. A gente vai para o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus, que em caso leve vai se apresentar com sintomas locais com dor local e parestesia, e o tratamento é sintomático. E caso moderado, vai ter dor local intensa associado a uma ou mais manifestações como náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, agitação, taquipneia e taquicardia. O tratamento nesse caso vai ser de 2 a 3 ampolas de soro antiescorpiônico via endovenosa. Isso no caso moderado, no leve não é necessário o soro antiescorpiônico. Já no caso grave, ele vai apresentar, além dessas manifestações clínicas, né, que foram citadas aí, da forma moderada, ele vai ter a presença de uma ou mais das seguintes manifestações, que é vômito profuso ou incoercível, né, sudorese profunda, cialorreia intensa, prostração, convulsão, coma, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo e choque. E o tratamento vai ser de 4 a 6 ampolas de soro antiescorpiônico ou antiaracnídico, né? Que é da Loxosceles, Poneutria e Titius via endovenosa. Tudo nome difícil porque é latim. Então, somente para recordar, caso moderado, 2 a 3 ampolas do soro antiescorpiônico. Caso grave, de 4 a 6 ampolas do soro antiescorpiônico. Ofídeos, vamos entrar nos ofídeos aqui e mostrar quais são os de maior interesse para a gente. Embora não seja o acidente mais comum, ele acaba sendo mais letal. E ele vai integrar a lista de doenças tropicais negligenciadas, por isso é importante falar deles também. O quadro clínico vai depender do veneno que foi inoculado, varia conforme a espécie, e a identificação do animal raramente é feita. Assim, o diagnóstico ele se dá baseado na epidemiologia e nas características clínicas de apresentação do caso.
Porque aí nem sempre você vê qual foi a cobra e sabe qual é o tipo da cobra que picou, né? Mas aí a gente vai entrar aqui específico em cada uma. Tem o gênero Botropus, que é a jararacuçu, a jararaca, que ela vai se apresentar com sinais e sintomas de dor local, edema e eritrema. O ferimento local pode apresentar bolha, equimose, necrose, oligúria e anúria. Pode evoluir com hemorragia e choque nos casos graves. A clínica e tratamento vai ter, no caso leve, vai apresentar um quadro local discreto, né, um sangramento discreto em pele ou mucosas, e pode haver apenas distúrbio na coagulação. Mas o tratamento vai ser com 2 a 4 ampolas de soro antibotrópico, né, o pentavalente, ou soro antilaquético, que é um outro tipo de soro, e o anticrotálico endovenoso. Então, de 2 a 4 ampolas. O caso moderado vai se apresentar com edema e equimose evidente, sangramento sem comprometimento do estado geral e pode haver distúrbios na coagulação aqui. O tratamento vai ser de 4 a 8 ampolas do soro antibotrópico, tá? E no caso grave, já vai ter edema local intenso, flicnas, hemorragias, oligúria ou anúria, choque, e o tempo de coagulação pode estar ou não alterado, prolongado ou incoagulável. E o tratamento, nesse caso, 12 ampolas do soro. Então, vamos repassar. Chegou picada por jararaca, caso leve, 2 a 4 ampolas do soro. Caso moderado, 4 a 8 ampolas do soro. Caso grave, 12 ampolas do soro. Partindo para a próxima cobra, a cascavel, que é o gênero Crotalus. Sinais e sintomas, né? Ao contrário da picada por serpentes do gênero Brotopus, a picada da cascavel, ela vai ter sintomas locais discretos ou até ausentes. E os sintomas eles vão ser mais sistêmicos, como náusea, mal-estar, sudorese, boca seca, e pode ocorrer até após 2 horas da picada. Pode apresentar também faces miastênica ou neurotóxica, caracterizada por ptose palpebral, oftalmoplegia ou com ou sem diplopia e visão turva. Sintomas menos comuns podem envolver a paralisia da musculatura respiratória, cialorreia, reflexo do vômito diminuído, mialgia, mioglobinúria, elevação da creatinofosfoquinase e desidrogenase láctica e insuficiência renal aguda também. Tratamento, começando com caso leve, alteração neuroparalítica discreta, sem mialgia, escurecimento da urina ou oligúria. E aí o tratamento nesse caso, 5 ampolas do soro anticrotálico ou do antibotrópico. No caso moderado, vai ter alteração neuroparalítica evidente, vai ter mialgia e mioglobinúria, né, que vai ser a urina escura, mas vai ser discreto. E o tratamento, 10 ampolas. Caso grave, a alteração neuroparalítica vai ser evidente, vai ter mialgia, mioglobinúria intensa e oligúria. E o tratamento, 20 ampolas do soro anticrotálico. Então, revisando, cascavel pode não ter os sintomas, né? Eles são mais sistêmicos e podem aparecer até 2 horas depois da picada. Então, caso leve, 5 ampolas do soro anticrotálico ou antibotrópico. Moderado, 10 ampolas do soro. E grave, 20 ampolas do soro. Beleza? Seguindo para a surucucu, que é do gênero Lachesis. Acho que é assim que se fala. Sinais e sintomas eles vão ser semelhantes ao acidente botrópico. Elas vão diferenciar-se pela presença de sintomas de estimulação vagal, como cólicas abdominais e diarreia, hipotensão arterial e choque. A clínica e tratamento, no caso moderado, vai ter um quadro local presente, pode haver sangramento sem manifestações vagais. E o tratamento, 10 ampolas do soro pentavalente. No caso grave, vai ter um quadro local intenso, sim, hemorragia também intensa, e presença de manifestações vagais. E o tratamento, 20 ampolas do soro. Então, surucucu, caso moderado, 10 ampolas do soro. Caso grave, 20 ampolas do soro. Aí, seguindo agora para coral, né? Tem a coral falsa e a verdadeira. Aqui a gente falando do gênero Micrurus é a coral verdadeira, que ela se apresenta assim, coloridinha. Sinais e sintomas do paciente que vai aparecer picado por uma coral verdadeira. Vai ser
caracterização por ptose palpebral, diplopia, anisocória, oftalmoplegia, paralisia flácida dos membros, insuficiência respiratória também. E a clínica e tratamento, todo acidente é grave pela rápida evolução para insuficiência respiratória. Então, a gente só considera caso grave no caso da coral verdadeira, que aí a gente vai dar 10 polas do soro anti-elapídico ambivalente. E se paralisia respiratória, vai recomendar também o uso de atropina, em seguida de anticolinesterásicos, tá bom? Então, picada por coral verdadeira, todo caso é grave, 10 amporas do soro ambivalente. E o manejo dos casos na atenção primária, aqui só para dar uma pincelada, a gente vai começar com a anamnese, né, coletar os dados, como o tempo estimado entre a picada e o atendimento inicial, local da picada, características do animal para sua identificação e se foi usada alguma medicação após o acidente, ou mesmo aplicado alguma substância no local da picada. E a conduta vai ser tranquilizar o paciente, manter ele em repouso, elevação do segmento anatômico acometido pela picada, lavar a ferida abundantemente com água e sabão, manter controle de sinais vitais da diurese também, administrar hidratação endovenosa e diurético se necessário, medidas preventivas de insuficiência renal aguda, tá atento a isso. Conduta: realizar a alcalinização urinária para prevenção de lesão renal secundária à rabdomiólise, que é possível de acontecer. Acionar os Centros de Informação e Assistência Toxicológica, que é o nosso CIATOX, para auxílio do diagnóstico e manejo do caso. Transferir o paciente de forma rápida para um serviço de saúde em que o soro antiofídico possa ser administrado. E se o paciente apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica, vai acionar prontamente o serviço móvel de urgência. Seguindo para os casos, a gente vai agora entrar nas aranhas. Então, aqui os 3 casos que a gente vai estudar, que são essas 3 aranhas aí. Os acidentes causados, eles são comuns, porém a maioria não apresenta repercussão clínica. Eles têm sem relevância para a utilidade pública, né, sendo que os principais grupos pertencem às aranhas que vivem nas casas ou nas proximidades, como as caranguejeiras, né, e aranhas de grama ou de jardim. Então, a primeira é a aranha armadeira, que é essa aqui, ó, da ponta. É uma aranha bem feia. Ela é bem grandona e, enfim, o paciente picado por essa aranha vai ter dor imediata, pode haver marcas da incisão da picada e fasciculação muscular. A clínica e tratamento vai depender do caso. O caso leve, ele vai ter dor local, taquicardia e agitação. E o tratamento vai ser sintomático. Já no caso moderado, vai ter dor intensa com sudorese, vômito, elevação de pressão arterial, cialorreia e priapismo. O tratamento: 5 ampolas do soro anti-aracnídico por via endovenosa. E nos casos graves, que vão se apresentar por vômitos intensos, convulsões, alterações de ritmo cardíaco, choque, edema pulmonar, ele pode levar o óbito, principalmente entre crianças, e o tratamento já vai ser 10 ampolas do soro antiaracnídico, via endovenosa, e pode ser usado opioides potentes. A próxima aranha é a aranha marrom, que é essa do meio aqui, ó, que eu trouxe a foto para vocês. Os sinais e sintomas vão se apresentar por picadas pouco dolorosas e 12 em 24 horas pode evoluir com queimação, edema e febre. Esse é o paciente que geralmente vem no pronto-socorro um dia depois e fala assim: eu acho que uma aranha me picou, e ele vem calmo assim, com uma porta de entrada, e é um dos casos mais comuns que a gente vê no caso de picaduras por aranhas. Então pode apresentar necrose, nesse caso, com uma triada cutânea também, que é bolha com conteúdo hemorrágico ou equimose, ou necrose circundada por halo isquêmico seguido de área eritematosa. E também pode haver sintomas sistêmicos com febre, cefaleia, náusea, vômito, anemia, icterícia e mioglobulinúria. E pode evoluir para coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda. Ainda na aranha marrom, a gente tem a clínica e tratamento com caso leve. Vai ser a identificação da aranha, né, para a definição do quadro,
é necessário que a aranha tenha sido identificada. Os sintomas vão se apresentar com lesão incaracterística, ausência de comprometimento sistêmico, e o tratamento vai ser sintomático. No caso moderado, a identificação da aranha ela não é necessária para a definição desse quadro, porque vai ter uma lesão e também vai ter manifestações sistêmicas que vão ser inespecíficas, como exantema, febre e ausência de hemólise nesse caso. Mas aí o tratamento a gente entra com 5 ampolas do soro anti-aracnídico ou soro anti-loxocélico. Então, caso leve, vai ter tratamento sintomático, e o moderado que a gente vai entrar com as ampolas, no caso 5 ampolas. Aí no caso grave da aranha marrom, ele vai se apresentar por vômitos intensos, convulsões, alterações de ritmo cardíaco, choque, edema pulmonar, e pode levar a óbito também entre crianças. O tratamento vai ser 10 ampolas do soro antiaracnônico e uso de opioides. Aí a gente vai para a próxima aranha, que é a viúva negra, que vai se apresentar com sinais e sintomas de dor local, que progride para queimação. Pode surgir pápula eritematosa no local, além de contratura muscular com mialgia e dor abdominal. E o tratamento ele é sintomático e de suporte. A clínica e tratamento, então, nossos 3 casos. Primeiro, leve, dor e edema local, tremor e contratura muscular. Tratamento sintomático e observação. Moderado, dor abdominal, sudorese, agitação, mialgia, cefaleia, tontura. Tratamento sintomático e observação também. Já no caso grave, sintomas cardiovasculares, dispneia, náusea, vômito com retenção urinária, pode haver alteração hemodinâmica, com choque, insuficiência renal, que pode evoluir para o óbito, e o tratamento também vai ser sintomático e observação clínica. Então, no gênero Latrodectus da viúva negra, a gente não faz o soro anti-aracnídico, nem o outro soro que é o anti-loxocélico. A gente somente faz o tratamento sintomático e a observação clínica. Seguindo agora para o gênero Lonomia, que são as taturanas, elas são lagartas queimantes. Os sinais e sintomas da picada, não é geralmente a picada, ela é mais o contato mesmo, porque tem esses pelinhos que queimam, né, que tem essas endotoxinas. Vai causar uma dor local, queimação, prurido acompanhado de cefaleia e mialgia. Pode evoluir com hemorragia após 72 horas, então tá atento. Em alguns casos pode ocorrer insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral hemorrágico e choque. Então na taturana também vão ter 3 casos. O leve, que é o quadro local apenas sem sangramento ou distúrbio na coagulação, o tratamento vai ser sintomático nesse caso. Já o caso moderado vai ter sintomas locais e alteração da coagulação. Pode ocorrer manifestações hemorrágicas sem instabilidade hemodinâmica. E o tratamento aqui, no moderado, a gente entra com as ampolas. Então, vão ser 5 ampolas do soro antilonômico por via endovenosa. E o caso grave vai ter alteração da coagulação com manifestação hemorrágica sistêmica e alteração hemodinâmica também. O tratamento, nesse caso, 10 ampolas do soro. Então, lagarta, o gênero vai ser o Lonomia, né, que é a taturana. 3 quadros, leve, tratamento sintomático, moderado, 5 ampolas e grave, 10 ampolas do soro antilonômico. Ainda no manejo dos casos, a gravidade do quadro é proporcional à intensidade do contato durante o acidente. Alguns casos podem ter desfecho grave com evolução para insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral, hemorrágico, choque. Então, por esse motivo, é necessária a avaliação dos exames de coagulograma, hemograma completo e sumário de urina também. Como medidas terapêuticas de suporte, pode indicar tratamento sintomático com compressa fria, corticoide tópico, controle álgico, antihistamínicos. E em caso de maior gravidade que necessitem hospitalização, pode ser necessário terapia transfuncional e hemodiálise também. O nosso último animal de interesse são as abelhas, que são as abelhas africanas. Elas têm a possibilidade de fazer anafilaxia e síndrome do envenenamento, por isso elas são importantes. Sinais e sintomas vão se apresentar
da forma que, enquanto a anafilaxia não se associa ao número de picadas sofridas no momento do acidente, a síndrome do envenenamento ela vai decorrer dos casos de acidente múltiplo, que é definido como 50 ou mais picadas em crianças e 300 ou mais em adultos. Parece um número alto, mas acreditem, isso sim acontece. Nesses casos, o veneno circulante, que tem ação neuromuscular, pode levar ao envenenamento com manifestações sistêmicas como hemólise, rabdomiólise, insuficiência renal aguda, com distúrbios hidroeletrolíticos e ácido base, além de coma e parada respiratória. Casos aí da picada de abelha, então após a picada deve proceder com a retirada desse ferrão, que deve ser feita com uma lâmina rente ao plano da pele para que não haja compressão do ferrão, e saída do veneno. No local da picada pode haver reação alérgica com manifestações flogísticas de dor, eritrema e edema, além de prurido. A evolução é autolimitada e benigna, com resolução de 24 a 48 horas, e compressas frias podem promover alívio, em alguns casos podem ser prescritos antihistamínicos e corticoides também. Aí ainda tem no manejo dos casos, observar a evolução, pois há a possibilidade de infecção secundária associada, né? As reações de anafilaxia ocorrem de imediato, em 2 a 3 minutos já após o acidente. Pode haver angioedema, urticária, agitação psicomotora com opressão torácica, broncoespasmo, estridor, hipotensão e choque. E para casos de ataque maciço, manter a hidratação endovenosa, monitorar os sinais vitais, diurese, função renal, além de dosar creatina, fosfoquinase e eletrólitos para investigação de rabdomiólise e distúrbios hidroeletrolíticos. Em alguns casos é necessário a diálise na picada por abelhas, tá? Então, terminamos assim o nosso manejo de intoxicações agudas. Viram que existe por medicamento, por plantas tóxicas, por mordedura de animais, por picada de cobra, aranha, por lagarta. Então, são diversas aí as áreas que abrangem o manejo de intoxicações. Espero que vocês tenham aprendido, principalmente como manejar isso na área de urgência e emergência, né? Quando chegar um paciente desses para vocês, já tem aí o esqueminha mais ou menos, né? Ou como é que é a apresentação, os sinais e sintomas, e qual seria o tratamento. Eu deixo aqui os meus contatos, tem o meu Instagram, em que eu posto a minha rotina, né, e alguns casos do hospital, se quiserem me seguir lá. Qualquer dúvida podem me mandar no meu e-mail também, ou via direct no Instagram. Eu agradeço muito a oportunidade de trazer esse tema aqui para vocês, a Jornada Nacional de Urgência e Emergência, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Muito obrigada, tchau!